E o assunto agora é saúde, mas olhe só você, é a saúde da população indígena. E por isso o meu convidado é o Eric Jennings, que é neurocirurgião e está aqui para falar com a gente do trabalho que ele faz em locais muito remotos no norte do país para atender essa população. Tudo bem, doutor? Seja muito bem-vindo. Tudo bem, Lilian? Muito obrigado pelo convite. Uma honra estar aqui conversando com você. Aproveitando para esclarecer que eu sou neurocirurgião e também sou especialista em saúde indígena, Lato Sensu, né? E é homenageado, foi homenageado do Prêmio Descobertas do Ano da Aventuras na História no ano passado, justamente por esse trabalho tão importante que o senhor faz a essa população. Como é que isso começou? Como é que essa aproximação dos indígenas teve início na sua vida e na sua carreira? Essa é uma pergunta que muita gente me faz, porque como eu sou neurocirurgião, as pessoas perguntam o que um neurocirurgião faz com saúde indígena, né? A primeira coisa é que eu sou da Amazônia, nasci em Santarém, e quando você trabalha como médico na Amazônia, dificilmente você deixa de se envolver com todas essas temáticas, né, que cercam a saúde da população amazônica. Então, apesar de ser neurocirurgião, em 2003 eu tive um contato com um povo de recente contato, que é o povo Zoé, e houve um acidente nessa aldeia, onde a FUNAI me convidou para examinar uma indígena que tinha sofrido um trauma de crânio. Naquele momento, ela precisou ser retirada da aldeia e a gente operou ela na cidade. 2 dias depois, eu devolvi ela para a aldeia, porque a gente começou a ver que ela estar na cidade era um sofrimento muito maior do que o trauma de crânio que ela havia contraído, porque ela não falava português, era a primeira vez que ela vinha na cidade, então era um grupo realmente muito isolado e vivendo no contexto da floresta, tudo. Então, quando devolvi ela para a aldeia, começou uma relação de parceria, de amizade, de confiança, não só com esse grupo indígena, mas também com algumas pessoas da FUNAI, e que em 2003 a gente começa a trabalhar de forma voluntária para esse grupo indígena, que são os OEs, e 2005, início de 2006, eu fui contratado como médico responsável da área pela antiga FUNASA. Então, eu queria ressaltar justamente isso que o senhor falou agora há pouco, doutor, que só o fato de ter observado que o custo emocional da paciente que retirou da aldeia para tratar na cidade era tão alto que o senhor levou a pessoa de volta. Então, isso tem como base um respeito muito grande a essa população, né, doutor? Como é que foi conquistar a confiança dos OS? Nesse primeiro caso, nós levamos de volta para a aldeia depois de operada, né? Foi no segundo pós-operatório, um retorno precoce, mas a gente viu que era a melhor coisa a fazer, justamente por essa agressão psicológica, emocional, étnica, né, na cidade, né? E realmente isso, nesse primeiro caso, como houve um bom resultado, né, da cirurgia, houve, claro, uma relação de confiança, porque quando eu cheguei lá com os zoés, eles falaram, mas você abriu a cabeça dela? Eu falei, sim. E você viu o cérebro? Você viu o miolo? Né, que eles falam mais ou menos isso, na língua deles. Eu falei, sim. E como é que ela não morreu? Eu falei, não, é que a gente, né, já tem um domínio da técnica. Não era um caso tão sério, era um afundamento de crânio também. Então, mas depois que eles viram isso, falaram, nossa, então você sabe muito, você é capaz de abrir a cabeça de alguém e essa pessoa não morrer. Você Então, trouxe de volta ela com vida depois de abrir a com cabeça vida depois dela. de Quer abrir a confiança cabeça maior dela. que é? Pois é, isso é fantástico, porque um progresso na medicina tão fantástico, porque você, né, tratar de alguém e às vezes ser tão invasivo, mas de uma forma tão técnica, né, ou operar o crânio, operar o osso, a barriga, tanto faz. Isso é muito importante. Eu acho que a nossa sociedade perdeu essa dimensão do quanto isso é maravilhoso, né, da gente poder realmente invadir o organismo de alguém de uma forma de que a ciência nos mostra e realmente ajudar. Então, houve essa relação de confiança. É óbvio que todos os procedimentos médicos têm um efeito colateral muito grande, né? E são arriscados. E aí foi uma conversa que nós tivemos com ele. Estabeleceu-se uma relação de confiança
mas o que a gente trabalha desde o início é discutir todas as nossas intervenções, porque como cada medicamento tem efeito colateral, um efeito indesejado, a atividade médica, né, a medicina como um todo, ela, às vezes, na intenção de ajudar, ela pode provocar, sim, efeitos colaterais psicológicos, sociais, desagregar a população indígena. Então, tudo tem que ser muito medido, tem que ser contextualizado para aquela cultura. O que se aplica, por exemplo, na indicação de uma cirurgia ou de um tratamento na nossa sociedade, pode ser um desastre numa sociedade indígena. Nós vivemos uma crise de confiança mundial na medicina, né? Por quê? Porque, apesar de todos os avanços que a gente reconhece, é fantástico, mas muitas vezes as pessoas são atraídas e seduzidas por uma indústria, infelizmente, farmacêutica e de consumo, que às vezes seduzem a gente a pensar de que a medicina pode te oferecer a vida eterna, que ela pode te deixar bonita para sempre, que ela pode ajeitar sua face, seu corpo, etc. E a gente se frustra quando a gente morre. Então, mas isso a gente não superou, né? Então, às vezes, essa relação de confiança ela é também abalada por isso, né? Eu imagino que seja necessário também o senhor ter uma sensibilidade muito grande para lidar com uma pessoa que não sabe que é possível abrir a cabeça de alguém, que acredita que muitas vezes uma doença foi trazida por um mau espírito da floresta. Então, eu imagino que seja necessário realmente uma sensibilidade mesmo, acho que é essa a palavra. Um cuidado muito grande, um respeito, né, a essa população. Com certeza, isso é necessário, né? Não só a sensibilidade, respeito e conhecimento daquela cultura, porque o processo realmente de saúde e doença, o processo de adoecimento, os conceitos são diferentes do nosso e da nossa medicina. E a recuperação da saúde também, são conceitos diferentes. E nem por isso deixam de ser verdades. Então, você tem que saber que muitas vezes você pode até não acreditar de que o espírito da castanha causa doença, mas você tem que acreditar na verdade que está atrás daquela crença, daquela cosmologia. Isso precisa ser acreditado. Se você não procurar conhecer e não acreditar, você vai impor o nosso modelo biomédico e muitas vezes você não vai ter resultados que seriam interessantes para o povo. O senhor certamente deve ter ensinado muito para eles em relação à medicina, à vida fora de uma aldeia. E que ensinamentos eles passam para o senhor com esse contato que eles têm, com esse conhecimento da natureza, da vida, uma forma de vida completamente diferente de quem está aqui numa cidade grande, por exemplo? Uma das coisas que eles ensinam e que a nossa sociedade perdeu é que a cosmologia indígena ela é animista, né? Ela crê que tudo que tem na natureza tem vida e que tudo que tem vida tem espírito e que tudo que tem espírito precisa ser respeitado. Então, por exemplo, na nossa sociedade a água não tem vida, ela é um mineral. Na sociedade indígena isso é impossível. A água, como que não vai ter vida? Ela tem vida. E a água não só tem vida, como ela tem um espírito. E esse espírito tanto pode te trazer o bem, quanto pode te trazer doenças. Várias sociedades indígenas, antes de entrarem no rio ou no igarapé, elas pedem licença para a mãe da água, para a mãe do rio. E esses seres vivos e não vivos, mas que tudo acaba tendo vida, geralmente tem uma mãe. Existe uma relação de respeito muito grande. E isso causa, no final, o que isso proporciona? Um equilíbrio de vida entre essas sociedades indígenas e a natureza que os cerca. Então, eu não posso caçar muito macaco, né? Eu não posso matar sem necessidade, senão o espírito do macaco vem e me traz doença. Ele me serve de alimento, mas eu não posso desrespeitar os macacos ou a outra caça. Eu não posso esbanjar, eu não posso ter desperdício, eu não posso matar por matar. Então, isso causa um certo equilíbrio.
entre o que eu preciso para viver e para ser feliz e que a natureza também precisa para viver de uma forma muito feliz, de todos os seres sejam respeitados. Então, essa é uma grande lição e que a nossa sociedade perdeu. O que a nossa sociedade fez? A gente acredita, muitas vezes, né, que existe um Deus e que ele disse, olha, vai e domina tudo, né? E a gente acaba hoje lidando com a natureza para as nossas necessidades, mas muitas vezes para o nosso bel prazer. E falando aí nessa falta de respeito, a gente observa que existe a ação do homem desordenada, principalmente no garimpo ilegal na região norte do país. E aí eu te pergunto, qual é a consequência que você observa tão de perto dessa ação do homem, da presença do homem desmatando, destruindo na saúde dos indígenas? Que consequência chega para a saúde deles? Então, é uma tragédia isso, sabe? Porque o garimpo ilegal, ele não só causa doenças físicas como malária, doenças sexualmente transmissíveis, aumento da violência, né? A intoxicação por mercúrio, e aí vai, uma série de patologias que altera diretamente a saúde dessas populações. Indiretamente, o que causa? Causa insegurança alimentar, a contaminação dos rios, das florestas. Essas populações deixam de caçar, de se alimentar de forma saudável e começam a ter anemia, desnutrição, né? E aí vem os problemas da desagregação social. Alguns concordam com o garimpo, outros não. Aí eles começam a se desagregar como sociedade. A cadeia produtiva originária deles é quebrada. Então, é uma consequência terrível para as populações indígenas. Mas não é só para as populações indígenas. Isso está repercutindo nas sociedades das cidades da Amazônia, das pequenas vilas. Todo mundo está tendo consequência, está sofrendo consequência disso. Porque é um rio que já é contaminado, são os peixes que já estão com alto índice de mercúrio. Isso não é restrito só à área de garimpo. Essa injúria e a agressão ambiental, ela vai repercutir muito além, distante, muito distante. Então, infelizmente, é um problema muito sério que a Amazônia vive hoje. Os indígenas sofrem mais, mas não são os únicos. Isso é uma questão difusa de toda a Amazônia e de todos que vivem na Amazônia e também para o resto do país, não tenha dúvida, tá? E é muito, muito difícil o que está acontecendo agora, porque é o poder do dinheiro. O poder do dinheiro. Então, claramente, né? Os interesses não são pela natureza, infelizmente, né, doutor? Não, e aí a gente vai gastar uma fortuna, talvez depois, tentando recuperar a saúde, recuperar os rios, recuperar... E às vezes não vai ter mais jeito. Então, não que a gente seja, por exemplo, minha posição particular, e que eu conheço áreas de garimpo e tudo, não que a gente esteja contra a exploração das riquezas ou contra o garimpo, nada disso. Eu acho que o garimpo tem que existir. Essas riquezas precisam ser realmente exploradas, mas de forma que você cuide da água, que você respeite as populações do entorno, que você faça isso de forma que não tenha todo esse prejuízo que está tendo agora, né? Cuidando da água, não queimando mercúrio na atmosfera, não jogando nos rios, não fazendo tudo, né? Tendo os cuidados básicos, por que não? De forma sustentável, sim, não dessa forma desordenada e mercenária que a gente vê hoje, né? Então, da forma que está sendo feito hoje, é insustentável. Isso está causando prejuízo. Esse passivo fica para a população e para o governo brasileiro, para o Estado brasileiro. Quando o senhor fala população, nesse primeiro momento, muita gente pensa na população indígena, mas esquece que o planeta é um só e que todo mundo precisa preservar a Amazônia pela própria saúde, nem que seja da forma mais egoísta, né? Pela saúde da sua geração seguinte, do seu filho, não é só pensando no indígena que está lá, não. Essa conta chega aqui também, né? Nas grandes cidades. Não tenha dúvida, para todo mundo. Esse é o grande engano. Quem está achando que essa questão do garimpo, desmatamento, só sofre quem está lá na ponta? Não, vai sofrer cada um de nós, nas grandes cidades também. É isso, doutor. Eu queria agradecer a sua presença, esse bate-papo e essa aula de floresta amazônica e dessa população que merece todo o nosso respeito. Parabéns pelo seu trabalho.
prêmio mais que justo esse que o senhor ganhou aí e me sinto honrada conversando contigo, viu? Muito obrigada.